que o presidente Pacheco saia dessa prostração e denunciar o ministro Alexandre de Moraes. Então o ministro Alexandre, ele está calando o Brasil inteiro, inclusive oficiais de justiça, que entregou isso daqui, que ao entregar, sabendo que há uma ilegalidade, você também está descumprindo a nossa Constituição, porque cumprir uma ordem legal na nossa Constituição diz que é crime. Presidente, eu tenho uma denúncia aqui para fazer, aproveitar que está os futuros integrantes, ministros do CNJ, e acabou de sair a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que a própria advocacia do Senado recorreu, pedindo para que revogasse todas as decisões ilegais contra a minha pessoa, inclusive a devolução do passaporte diplomático, e ele responde da seguinte forma, aí eu atento a todos os senadores. As declarações do senador investigado, não sei em que, embora tenham ocorrido no Senado Federal, se vale de conhecida estratégia de republicação por terceiros nas redes sociais, com o objetivo de republicação de conteúdo ilícito investigado por essa Suprema Corte, razão pela qual se verifica, desde já, o desrespeito à medida cautelar imposta. Ou seja, como ele tirou minhas redes sociais do ar, censura, que não está na Constituição, ele está dizendo que quando eu vou no plenário, na tribuna do plenário, que é a minha garantia, que a Constituição me garante ali, palavras, votos e tudo mais, ele está dizendo que ali, se alguém fizer cópia daquela fala que foi transmitida pela TV Senado e postar na sua rede social pelo Brasil afora, eu estou cometendo um crime, estou descumprindo uma ordem judicial, como se eu estivesse usando rede social de terceiros. E ele diz, não há dúvida que o investigado, de maneira travessa, está se utilizando de redes sociais de terceiros, nem lista se A, B ou C, de terceiros, ou seja, dos brasileiros, para divulgar ataques à democracia brasileira. Eu atacando a democracia brasileira é a coisa mais absurda. E ele completa, indefiro o pedido de restituição do passaporte, aplico multa diária de 50 mil em face de Marcos Duval, por estar utilizando de redes sociais de terceiros. Determina ainda a empresa X, e aí fala no prazo de 2 horas, que proceda o bloqueio dos canais, ele não cita os canais, e aí fica aqui o entendimento do próprio X de quem que é para censurar. Ou seja, nós, senadores, não podemos mais falar nem no plenário. Acabou até essa prerrogativa. Se falarmos no plenário e algum brasileiro fizer a cópia e publicar na sua rede social, nós estamos usando a rede social desse brasileiro para poder, então, denunciar o ministro Alexandre de Moraes. E aqui eu faço o seguinte, a decisão em questão extrapola os limites constitucionais, interpretada a declaração feita em plenário, amplamente protegida pela imunidade parlamentar, poderiam ser utilizados como justificativa para imputar responsabilidades ao senador pela reprodução dessa ideia de terceiros. Tal entendimento ignora o princípio basilar da separação dos poderes e coloca em risco o funcionamento da democracia brasileira, na qual o legislativo deve ser um espaço livre para o confronto de ideias e a manifestação plena dos representantes eleitos pelo povo. Além disso, a determinação de sanções pecuniárias e o bloqueio de redes sociais por suposta replicação de conteúdo por parte de terceiros cria um precedente perigoso. A tentativa de limitar o alcance do debate público por meio de restrições arbitrárias contraria o Estado democrático de direito, configurando censura indireta e intimidação a um parlamentar como representante eleito tem o dever de questionar, fiscalizar e expor sua visão em defesa da sociedade. É necessário destacar que a Constituição Federal consagra o direito à liberdade de expressão
como um dos pilares da nossa democracia, o uso de medidas judiciais para restringir ou penalizar discursos legítimos no âmbito parlamentar fere de morte esse princípio e enfraquece a confiança da população e as suas instituições. Diante desse cenário, faz-se urgente uma mobilização da sociedade civil, do parlamento e de todas as instituições comprometidas com a preservação do Estado de Direito, para denunciar e reverter essa decisão inconstitucional que atenta não apenas contra um parlamentar, mas contra os direitos garantidos fundamentais de todos os brasileiros. Não podemos permitir que esse arbítrio substitua a lei, que a censura silencie e que é voz daqueles que foram eleitos para nos representar. A liberdade de expressão e a imunidade parlamentar não são privilégios individuais, mas instrumentos indispensáveis à democracia. Então o ministro Alexandre, ele está calando o Brasil inteiro, porque quem replicar qualquer fala de qualquer senador, vocês do Brasil também vão ser penalizados. E está me dando uma multa de 50 mil para cada brasileiro que repostar a minha fala, inclusive essa. E aí? E aí eu pergunto ao presidente Rodrigo Pacheco, essa prostração vai até fevereiro? E também ao futuro presidente. Isso vai até quando? Isso está fazendo censura a todos os brasileiros. E ele diz aqui ainda, mesmo tenha ocorrido dentro do Senado Federal. Como se eu estivesse usando de estratégia, de lá eu posso falar e lá o brasileiro vai replicar o que eu falei. E aí, então, quer dizer, a minha rede social não adianta sair do ar ou não. Tentou de uma forma, e é o único local que me garantia e que me garante que eu não vou parar de estar lá falando. Aí eu peço para que o candidato ao próximo presidente do Senado e do Congresso possa ver isso com uma gravidade. Isso é grave. Isso é uma perseguição não só a um senador da República, que agora está se estendendo ao Brasil inteiro, inclusive aos senhores que estão sentados na mesa sendo sabatinados. Qualquer um que replicar o que eu estou falando agora vai ser penalizado pelo Supremo Tribunal Federal. E eu vou pagar uma multa de 50 mil por cada um pelo Brasil que multiplicar ou compartilhar o que eu estou falando. Tem sentido isso, Brasil? Eu que estou atacando a democracia, país? Senadores, sou eu que estou atacando a democracia? Ou que está aqui na decisão judicial, número 12.404? É ele que está atacando a democracia. Me respondem e multipliquem o que eu estou falando aqui, porque o que ele está fazendo é ilegal. E foi feito, senador, se pediu a mim, um abaixo-assinado com 42 senadores, fizeram uma petição, uma petição para que o presidente Pacheco pudesse derrubar essas liminares, que eu estou sem salário até hoje, que eu estou sem meu passaporte, que eu fui evitado de ir a Washington numa reunião de senadores que lidam com questões de defesa nacional, que eu participo desde 2019, não tem nada a ver com Alexandre de Moraes. E ele me impediu diplomaticamente de representar o Brasil nessa reunião que tem a ver com a defesa nacional. Então, não há o que mais se dizer. A imprensa, vocês estão compactuando com essas ilegalidades do ministro Alexandre de Moraes. E até os funcionários públicos, ao receber, inclusive oficiais de justiça, que entregou isso daqui, que ao entregar, sabendo que há uma ilegalidade, você também está descumprindo a nossa Constituição, porque cumprir uma ordem legal na nossa Constituição diz que é crime. E eu estou fazendo aqui um comunicado oficial aos órgãos internacionais. Vou fazer a Organização Internacional do Trabalho, Organização dos Estados Americanos, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Tribunal Penal Internacional, União Interparlamentar, Conselho de Segurança das Nações Unidas e Congresso dos Estados Unidos. Mas não para essa gestão do Biden, mas para a gestão que vai assumir dia 20 de janeiro.
porque isso daqui é uma grave violação à nossa democracia e à nossa Constituição. Eu desafio os 11 ministros e qualquer jurista do país para dizer que o ministro Alexandre de Moraes está correto. Inclusive, pena que não está aqui, Contarato, que estava aqui defendendo que o STF tem sim prerrogativa de legislar. Isso daqui é prerrogativa do STF de interferir na nossa Constituição. Eu prometi defender a Constituição, eu jurei na minha posse defender a Constituição. Isso daqui viola, é a mais grave violação. Fora o bloqueio do salário, que é inviolável, fora o bloqueio de um passaporte diplomático, fora todas as outras ilegalidades, a censura das minhas redes sociais e o impedimento de dar entrevista. Então, estou denunciando, eu espero que os senadores tomem providência, que o presidente Pacheco saia dessa prostração, que nos envergonha essa prostração. Já são anos dizendo que vai tentar equilibrar os poderes e nós estamos sendo estuprados diante do país. E peço para que o próximo candidato tenha em pauta que isso tem que ser revogado, que isso tem que ser freado, porque nós estamos acovardados e eu vou ter que recorrer a órgãos internacionais, se nós temos aqui o poder do Senado de frear essa questão. Não há diálogo com Alexandre de Moraes. Não há diálogo. Obrigado, presidente.